Está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as notícias de destaque da semana. E hoje você confere. Empresa é responsável por provar regularidade de depósitos de FGTS. Restabelecida a justa causa de empregado que beijou colega à força. No quadro Quero Post, saiba se o motofretista tem direito ao adicional de periculosidade. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST com um caso importante julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. A repórter Thalia Santos acompanhou esse julgamento e traz os detalhes. Olá, Thalia. Olá, Ana Amélia. Os ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais julgaram improcedente a reclamação trabalhista de um empregado dos Correios que pediu enquadramento na categoria de bancário. O reclamante trabalhava como atendente no banco postal da empresa e alegou que exercia serviços bancários além das atividades próprias dos Correios. Acompanhe na reportagem os detalhes desse caso. O pedido de enquadramento do empregado dos Correios como bancário havia sido acolhido em primeiro grau, mas a empresa brasileira de Correios e Telégrafos recorreu da sentença. Sustentou que o Banco Postal, apesar de atuar na prestação de serviços bancários em parceria com o Banco Bradesco, está autorizado apenas a realizar operações simples e que os empregados não poderiam se enquadrar na categoria pretendida pelo atendente. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, seguiu o entendimento de primeiro grau de que o empregado tinha direito à equiparação. Com base em depoimentos, o regional entendeu que as tarefas relativas ao banco postal ocupavam de 60% a 90% da jornada do atendente e, por isso, condenou a empresa ao pagamento de diferenças salariais com base no piso dos empregados que exercem a função de caixa e que têm jornada reduzida. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a condenação da empresa foi mantida pela sexta turma. A empresa, então, alegou divergência jurisprudencial e recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator do caso, o ministro José Roberto Freire Pimenta, teve entendimento contrário. O ministro observou que as atividades exercidas pelos empregados do Banco Postal não exigem conhecimento técnico e especializado de forma ampla, como é exigido dos bancários. O relator acrescentou ainda que o atendente exercia atividades meramente acessórias às desenvolvidas pelos empregados lotados em banco e destacou que o tema já foi pacificado pelo Tribunal Pleno e que a decisão da sexta turma foi anterior à uniformização da jurisprudência. A decisão foi unânime. E também tivemos julgamento importante na Seção 2 de Dissídios Individuais. Acompanhe na reportagem. A Seção 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de indenização por danos morais e materiais de um empregado da empresa siderúrgica ArcelorMittal Brasil. Laudos médicos comprovaram que a doença do profissional não foi provocada pelo trabalho. Na reclamação trabalhista, o empregado disse que prestou serviço na empresa por 10 anos como operador de maçarico, mecânico de manutenção e almoxarife. Durante esse período, ele sofreu vários problemas na coluna, como dores na região lombar e inflamações na cervical. Segundo ele, o trabalho foi a causa das doenças. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, negou o pedido do empregado com base em laudos periciais. De acordo com os peritos, a doença do profissional é degenerativa e não tem relação com o trabalho desenvolvido na empresa. Os peritos observaram ainda que as dores sentidas nos primeiros anos de trabalho eram devidas a uma escoliose lombar previamente identificada no exame admissional. O empregado, então, ajuizou a ação rescisória para tentar desconstituir a decisão do regional, mas o pedido foi negado pelo TRT. O profissional recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho.
O argumento do profissional foi que o laudo era contraditório, inconclusivo e não condiz com a realidade dos fatos. Mas o relator na SDI 2, ministro Agra Belmonte, não aceitou a justificativa. Para o ministro, os peritos provaram não haver relação entre as doenças e a atividade exercida pelo empregado. O laudo pericial constatou que as doenças de que padece o autor têm origem degenerativa, ocorrendo a partir dos 20 anos de idade, não tendo correlação com o trabalho desenvolvido na empresa, sendo que as lombalgias sentidas nos primeiros anos de labor na ré eram devidas à escoliose lombar já evidenciada no exame admissional. Assim, por unanimidade, a SDI 2 negou o pedido do empregado. E atenção, em razão do feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, não haverá expediente no TST. Com isso, os prazos recursais ficarão suspensos nesta data, sendo retomados no dia 2 de maio, quinta-feira. E depois do intervalo, quero post, saiba se o motofretista tem direito ao adicional de periculosidade. O Revista TST está de volta e vamos conferir as decisões de destaque das turmas do tribunal. O Giro de Notícias começa com o julgamento da segunda turma. A empresa Minerva foi condenada a comprovar a regularidade dos depósitos de FGTS durante o contrato de trabalho de uma empregada. De acordo com a profissional, durante os 5 meses em que trabalhou na empresa, foram depositados valores menores de FGTS e, por isso, pediu na Justiça para receber as diferenças. Os juízos de 1º e 2º grau haviam negado o pedido. Ela então recorreu ao TST. O relator do recurso, o ministro José Roberto Freire Pimenta, afirmou que cabe ao empregador comprovar a regularidade dos recolhimentos, uma vez que é dele a obrigação de depositar a parcela. Ainda segundo o relator, a prova deve ser feita pela parte que tiver melhores condições para produzi-la, o que no caso é a empresa. E a primeira turma determinou que o juízo da Vara do Trabalho de Penápolis, em São Paulo, examine o pedido de rescisão indireta de uma costureira. A profissional teria sido colocada de castigo sem poder conversar com ninguém. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas havia mantido a sentença que negou o pedido da empregada. Na reclamação trabalhista, a costureira relatou que os empregados foram ver televisão no refeitório e que o supervisor foi até lá dizer que estavam atrapalhando devido ao barulho. A empregada, então, disse ter respondido de forma educada que não havia como todo mundo ficar mudo. O supervisor, então, teria conduzido a costureira até a máquina de costura e informado que ela estava de castigo e que não poderia sair do local até o fim do expediente, nem conversar com qualquer pessoa, sob risco de levar advertência. A profissional considerou que a atitude foi uma falta grave da empresa e pediu a rescisão indireta do contrato de trabalho para incluir o recebimento das verbas indenizatórias devidas no caso de dispensa imotivada. De acordo com o artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Ao negar o pedido, o TRT afirmou que rescisão por falta grave demanda, além da prova do ato, o rápido ajuizamento da ação, e acrescentou que a costureira ajuizou a reclamação trabalhista mais de 2 meses depois do suposto castigo, o que, segundo o regional, teria caracterizado perdão tácito. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. Na primeira turma, o relator do recurso de revista da empregada, ministro Valmir Oliveira da Costa, avaliou que a eventual demora no ajuizamento da ação não configura o perdão do ato. O ministro destacou que a legislação não fixa prazo para que o empregado peça na Justiça o reconhecimento da rescisão indireta.
Por unanimidade, a primeira turma acompanhou o voto do relator para determinar o retorno do processo à Vara do Trabalho de Penápolis para julgamento do pedido de rescisão indireta. Um ex-sócio de uma empresa devedora conseguiu afastar a penhora de 7 vagas de garagem que serviram para garantir o pagamento de dívidas trabalhistas a um empregado. A decisão é da 8ª turma. A sentença que penhorou as vagas havia sido mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Para o TRT, o primeiro grau decidiu corretamente ao avaliar que as vagas eram dispensáveis à moradia e à sobrevivência do devedor. Assim, a penhora não violaria direitos fundamentais previstos na Constituição da República. Mas o entendimento foi diferente na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O voto da relatora do recurso de revista, ministra Cristina Peduzzi, teve como base a súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a súmula, se a vaga tiver matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família e, por isso, a penhora é possível. De acordo com o informado pelo TRT, as vagas estavam vinculadas ao imóvel, reconhecido como bem de família. Assim, elas têm matrícula única e não cabe ao órgão julgador determinar o desmembramento de matrícula para penhorar as vagas. A decisão foi unânime. E a gente encerra o giro de notícias com um caso julgado pela 7ª turma. A turma restabeleceu justa causa de empregado da Petrobras que beijou o colega à força. O juízo de primeiro grau havia classificado o fato como assédio sexual, mas o TRT da 8ª Região reformou a sentença. Considerou as provas apresentadas pelo empregado de que teria problemas psicológicos. Ao julgar o recurso de revista da Petrobras ao TST, o relator, ministro Cláudio Brandão, observou que a empresa havia oferecido assistência social para encaminhamento médico e psicológico, mas o empregado se recusou a aceitar. Ainda segundo o ministro, o ato de assédio por si só é suficiente para justificar a punição aplicada. E essas e outras notícias você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta que chegou pra gente no Facebook com a hashtag Quero Post é se o motofretista tem direito ao adicional de periculosidade. Vamos conferir a resposta na reportagem. Francisco trabalha como motofretista há quase 20 anos. De segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 6 da tarde, os dias são assim, no trânsito de lá para cá entregando documentos. Os riscos são diversos, principalmente no trânsito, nessa época de chuva, a gente anda com atenção, mas de vez em quando acontece alguma coisa. Durante uma entrega, ele sofreu um acidente que o afastou do trabalho por 15 dias. Uma mulher entrou na contramão e bateu em mim, de frente. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2016, das cerca de 37 mil mortes registradas nas pistas, 12 mil foram de motociclistas, o que representa 34% do total. Por causa dos riscos constantes, em 2014 foi sancionada a Lei 12.997, que considera perigosa a atividade de trabalhador em motocicleta. A legislação incluiu o direito ao adicional de periculosidade no artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assegura ao empregado um aumento de 30% sobre o salário, sem os acréscimos de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Por que isto? Porque se pressupõe, e é um dado histórico importante, que o trabalho nessas condições sujeita a pessoa, no caso o trabalhador, a um risco maior, isto é, a probabilidade maior de que o acidente venha a ocorrer. Então a lei criou um novo fator de risco para o trabalhador, que é o trabalho realizado nessas condições. O ministro explica ainda que a lei não tem efeito retroativo, ou seja, não pode ser aplicada em casos que ocorreram antes de 2014. A legislação foi criada para compensar o trabalhador pelos riscos
quis estabelecer uma regra protetiva, compensatória, sem dúvida, para o trabalhador que nessas condições exerce o seu trabalho, gerando direito ao adicional. Claro que o ideal seria a proteção à saúde, com a redução dos riscos que o trabalho proporciona. Mas quando essa redução não é possível, como no caso do motociclista, o legislador estabeleceu uma forma compensatória com esse pagamento do adicional de periculosidade. E no próximo bloco, as notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Renato Paiva, lançou a segunda edição do curso Formando Conciliadores, durante a terceira reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, Coleprecor. O objetivo é qualificar os servidores para a realização de conciliações e mediações nos centros de conciliação da Justiça do Trabalho em todo o país. Um vídeo explicativo foi exibido durante o lançamento. O ministro Renato Paiva explicou que o curso foi atualizado. Nós entendemos que precisaríamos atualizar esse curso, não é? Formatá-lo de uma maneira mais moderna, de modo a alcançar cada vez mais os servidores interessados em atuar nesta área. O nosso objetivo é capacitar cada vez mais os servidores e inclusive aqueles aposentados, não é? Que têm interesse em atuar nessa área, eles podem também fazer esse curso e se habilitar para atuar no Sejusc. Empregados do Banco do Estado do Espírito Santo que exercem função de confiança de secretário vão decidir em assembleia se aceitam proposta de pagamento de horas extras feita pela instituição. A proposição foi apresentada em audiência de conciliação mediada pela ministra Maria Helena Malman e se refere à ação coletiva em que o Sindicato dos Bancários pede pagamento de horas extras e redução da jornada de trabalho de cerca de 30 empregados do Banestes. Como estavam enquadrados em função de confiança, os profissionais não recebiam pelas horas feitas a mais. Entre os pontos apresentados na proposta feita pelo banco está o pagamento de R$ 120 mil a cada um dos empregados, independentemente do tempo de serviço, no prazo de 10 dias úteis contados da data da homologação. Os 75 juízes aprovados no primeiro concurso público nacional unificado da Magistratura do Trabalho estão participando do 24º Curso Nacional de Formação Inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. São 5 semanas de seminários e palestras pela parte da manhã e oficinas e laboratórios à tarde. As aulas vão até 24 de maio. Estão abertas as inscrições para o processo anual de seleção de estagiários do Tribunal Superior do Trabalho. Podem participar estudantes de nível superior de instituições públicas e privadas e estudantes de nível médio de escolas públicas. Na primeira fase do processo de seleção, os candidatos farão uma prova objetiva. Quem for aprovado será entrevistado. As bolsas auxílio são de R$ 800 para nível superior e R$ 540 para nível médio, com auxílio transporte de R$ 220. Os estagiários devem cumprir jornada de 4 horas diárias. Os cursos de nível superior admitidos são Direito, Administração, Arquivologia, Ciências Econômicas, Educação Física, Estatística, Informática, Jornalismo, Matemática, Museologia, Publicidade e Propaganda e Secretariado Executivo. E esta edição do Revista TST fica por aqui. Outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.